Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar rosas numa toalha de rosto. E a palavra de hoje está no Salmo 31, versículo 19. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Hoje nós vamos pintar uma toalha amarela da Deller para pintura. Esse é o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Eu enchi bem e eu vou pintar essas rosas de amarelo porque já faz tempo que eu tô querendo pintar. E nós vamos começar pelas folhas. Eu desenhei todas as folhas por trás, porque eu acho que isso facilita um pouco. Eu vou fazer para você essas 3 folhas, porque aqui o risco ficou meio confuso, e mais essa folhinha. Mas antes eu vou colocar clareador, ó, pode usar o diluente, se você não tiver, pode usar o clareador. Eu vou usar o clareador porque eu comprei um pote grandão, então preciso usar. O clareador, ele seca um pouquinho mais rápido do que o diluente. Então a gente tem que trabalhar a cor um pouquinho mais rápida. Eu tenho aqui um pincel número 10 com as cerdas compridas e eu vou preencher essas folhas com o clareador. Eu não estou fazendo só uma passadinha, tá? Pego bastante, espalho e deixo toda a folha coberta. Você pode até passar assim um pouquinho para fora, não tem problema nenhum. Ele é transparente. É até bom passar um pouquinho para fora. Bom, agora que eu espalhei, com esse mesmo pincel, eu vou pegar um pouquinho do branco e vou colocar assim, ó, no meio. Dou uma, ó, não precisa se preocupar se chegar na borda, mas não precisa ficar fazendo os detalhezinhos da beirada, porque você tem que ser um pouquinho rápida, tá? Aqui na folhinha também, com esse pincel grande. Agora eu vou trocar de pincel. Vou pegar um número 6 e nós vamos usar o verde pântano e o verde maçã. Você pode trocar por um verde mais escuro e um verde mais claro, aquele que você tiver. Não tem necessidade de ser exatamente esses aqui. Eu vou usar o verde pântano para fazer a sombra. Eu tô fazendo essa folhinha que tá por trás da rosa e por trás dessa outra folha. O verde pântano em cima do diluente do clareador e da sujeirinha de branco, ele vai ficar assim bem mais suave. Fiz a linha no meio. Eu vou puxar aqui, ó, o verde pântano para o lado direito. Eu vou pegar um pouquinho só de tinta e vou dar uma puxadinha do lado esquerdo com o pântano. Nem vou lavar meu pincel. Eu já vou pegar o verde maçã e vou completar aqui, ó. Coloco na borda, puxo pra dentro. Olha o que eu fiz, preenchi a base. Tem uma sujeirinha aqui, eu já vou limpar aqui nessa folhinha. Na sequência, agora eu vou lavar o meu pincel, porque eu vou usar o branco de novo. E o branco agora em cima do verde maçã. Eu coloco a tinta. E essa tinta que eu coloquei, eu puxo para fora. Por um pouquinho mais que tá muito úmido. Depois eu coloco o branco ali do lado de fora e eu puxo para dentro. Isso vai me dar umas ranhuras, ó.
E eu não vou desmanchar, eu vou deixar assim. Esta aqui, na sequência, é a mesma coisa, olha só. Começo sempre na área de sombra. Aí, dou uma esfumaçadinha, faço aquela linha do meio. Agora, essa linha do meio eu puxo para o lado que eu coloquei aquelas ranhuras. Olha aqui, dá para você ver. Olha aqui a ranhura. Eu puxei os dois risquinhos para lá, então é para lá que eu vou puxar a sombra, é o verde pântano. Quando você define isso, já vai ficar a folha praticamente toda definida. Aí coloco um pouquinho do lado oposto e puxo para dentro. Isso daqui sempre vai fazer um V. Agora eu completo com o verde maçã, puxando, cobrindo o restante da área que estava sem tinta e finalizo com o branco. Tem gente que não gosta do branco, então você pode finalizar com o marfim, verde soft. Aí puxo pra cá. E agora fazendo a última para você ver. Base, linha central, ranhura. Dou uma esfumaciadinha para não ficar muito rígido. Sombra do lado oposto, verde maçã na área de luz que restou. Vou pegar um pouquinho do pântano e já vou colocar aqui, ó, no centro dessa miudinha, que eu gosto de pintar da mesma forma que eu pinto as maiores. Se você quiser também pode só tirar assim, ó, o excesso de tinta do pincel. Já sai uma misturinha ali. Aí você já vai com o branco, já tô fazendo outro, ó. Vai com o branco. Acho que eu inverti a ranhura, nem sei se tinha colocado ranhura aqui. Se invertir, não faz mal. Ó, ela vai ficar mais desbotadinha. Aqui eu coloco o branco. Mais desbotadinha também. E finalizando essa outra que eu comecei aqui. Olha, aqui tá a minha sugestão de folhas. Você pode fazer a folha do jeito que você gosta, do jeito que você quiser, não tem problema. É apenas uma sugestão. E já vou mostrar para você o acabamento. Pincel zero, verde pântano. Faço uma ranhurazinha aqui no meio. Faço algumas ranhuras para os lados, que a folha da roseira, ela tem essas ranhuras bem pronunciadas. Faço aquele semi-contorno, que não é um contorno inteiro. Aproveita assim, ó, as curvinhas, aproveita o lugar onde tá meio falhadinho e coloca a ranhura. Não precisa ficar inteiro, tá vendo? Eu gosto de colocar esse acabamento. Tem gente que faz a folha e já deixa com o pincel maior aquela ranhura mais acentuada. Aí não precisa fazer isso aqui, mas eu sinto falta. Cada um tem um estilo e o gosto a gente não pode discutir, porque é uma questão muito pessoal. Aí eu vou continuar e vou fazer todas as folhas. E eu já mostro para você conferir a luz e a sombra, lugar que ficou mais claro, mais escuro. Olha só como ficaram as folhas. Agora nós vamos pintar esta rosa aqui que tá virada. Eu vou
eu vou preencher com o clareador toda a área. Preenchido, eu vou usar aqui amarelo ouro, tijolo e marrom café. Os similares seriam cerâmica, pode ser, e um pouquinho do marrom, pode ser também. Você conseguiria um resultado um pouquinho mais forte, mais vibrante, mas dentro da composição. Usando o pincel número 6, eu vou começar com o amarelo ouro e eu não vou preencher inteiro como de costume, como geralmente eu faço. Eu vou pegar um pouquinho do amarelo ouro e vou colocar assim, ó. Aqui é uma área de sombra. Essa é a última pétala. Eu vou passar em cima do risco. Aqui também. Ó, vou colocar a tinta em cima do risco. E um detalhe, preste atenção, vou deixar o meio assim, sem nada, sem tinta. Preste atenção para ficar bem certinho no risco, porque o amarelo ele é transparente. Então, se você deixar um monte de risco forte aqui, não vai dar muito certo. Aqui também e aqui também. Pro lado de cá, aqui ó, toda essa área vai ficar mais escurinha. Então, eu já vou preencher aqui com o amarelo ouro. Agora, esse aqui, ó, já vou passar em cima do risco. Não é para você desenhar só uma linha. Eu tô passando a linha e tô limpando do ladinho. Passo a linha e dou uma limpada. Aqui vai crescer para os dois lados, claro. Aqui, ó, vai por dentro. Vou dar uma limpada. Aqui eu tenho uma linha também. Então, vou passar em cima. Um pouquinho ali e aqui. Até aqui não foi nada difícil. Agora, eu vou prestar um pouquinho mais de atenção. Agora, eu vou usar o tijolo só de cantinho. E o tijolo vai só na área de sombra. Você não vai passar em cima do amarelo inteiro, não. Você vai pôr só onde tá por baixo. E ele vai pegar o amarelo, mas ele não vai cobrir o amarelo. Ó, toda essa área aqui tá por baixo dessa rosa, então vai um pouquinho. Eu coloco e dou uma limpadinha no pincel. Aqui, ó, essa pétala aqui tá por trás. Então, o tijolo só vai em cima dessa pétala. Eu não vou passar para essa de cá. Essa aqui, ela tá por trás, nesse pedacinho aqui só. Essa só tá por trás, nesse pedacinho aqui, ó. Viu como eu limpo o pincel bem de leve? Agora, vamos voltar nessa daqui. Ela tá por trás aqui, ó, nesse pedacinho. Tá por trás aqui também um pouquinho. Só limpei o pincel mesmo. Esta tá por trás aqui. Esta tá por trás aqui, ó. Agora, eu tenho essa que tá por cima, toda essa área. E temos duas dobrinhas. As dobrinhas estão fazendo sombra nessa área aqui. Então, aqui atrás, eu coloco um pouquinho só dessa sombra. Aqui eu tenho um volume, então aqui eu tenho que ter um pouquinho de sombra. Coloquei a sombra aqui, ó, pra trás. Mais uma vez, mais uma sombra, o marrom café. Agora, menos ainda. Em cima do tijolo, eu vou colocar essa sombra. E só aqui nessa área. Essa área aqui tá mais escura, porque tem uma porção de elementos. Um pouquinho só aqui, nem vou levar pra cima, e um pouquinho aqui. Ó, tá bem definida
Agora eu vou lavar bem o meu pincel e vou trabalhar com o branco. Branco. Começando aqui. Essa pétala, ela tá bem escura. Coloco o branco aqui. Tá vendo que em cada uma tem um pedacinho do tecido que tá aparecendo, que não tem tinta. Eu vou colocando essa luz, esse branco. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Já vou aproveitar o pincel sujinho. Aqui a área de sombra. Um pouquinho desse branco. Vou colocar um pouquinho aqui também, ó. E aqui. Esta eu coloco aqui em cima do branco, do espaço branco ali, sem tinta. E vou crescendo pra esquerda. Depois, essa também, ó, coloco a tinta aqui e vou empurrando pra cima ali, ó, pra borda. Aqui também, coloco a tinta em cima do espaço que sobrou e venho empurrando pra borda. Agora este. Nem precisa misturar muito, tá? Pode deixar assim, meio manchadinho, não tem problema. Sempre que você sujei ali um pouquinho em cima ali do tijolo, você lava teu pincel. Agora eu vou colocar o branco aqui nessa área. Vou empurrando aqui, ó, pra essa borda. Venho sumindo com ele aqui em cima do amarelo. Empurrando aqui. E aqui também um pouquinho. Agora, eu vou fazer a dobrinha. Que vou colocar bem na borda mesmo. Vou empurrando para trás. Depois aqui. Bem na bordinha e venho puxando para cima. Até aquela linha final ali. Aqui, achei que ficou muito branco perto dos outros, então eu vou voltar com um pouquinho do amarelo ouro. Isso. Vou colocar uma dobrinha aqui, só isso, um corte, tá vendo? Coloco, bato o pincel ali e puxo. Ó, não chegou a encostar ali na área bem escura. Vou colocar uma aqui também, que não pode ser assim, é daqui pra lá. De fora para dentro. E outro aqui, de fora para dentro. Nestes aqui não vou colocar. Se precisar, eu posso pegar o pincel zero e acertar as pontinhas. Olha, aqui tem uma pontinha dessa dobrinha, que com o pincel número 6 é mais difícil. Então, eu faço isso, ó. Essa dobrinha é dessa linha aqui. Aqui, eu posso colocar também, ó, uns detalhezinhos assim com o branco, nessa área. Mas não é um contorno, tá? Não é uma linha. E aqui, eu vou colocar o clareador aqui, ó, no botão, porque eu já vou fazer aquele botãozinho ali. Coloquei inteiro. Aqui vai o amarelo. Vou colocar um pouquinho de sombra do tijolo. Um pouquinho que saiu muito. Vou pôr amarelo de novo. Agora eu vou colocar branco. Eu vou dar 3 pinceladinhas de branco, porque esse daqui é verde também. Aqui sujei um pouquinho. E a gente precisa deixar ele da mesma cor das folhas. Aqui também eu já vou colocar um pouquinho do branco
porque essa também é uma área verde. Pronto, agora eu peguei um pincelzinho número 2 e eu vou colocar o verde pântano aqui, ó, no botão, em volta dessa bolinha aqui. Aqui eu vou pôr assim, ó. Esse daqui eu vou pôr em cima, olha que eu tô pondo na ponta, puxando para baixo. E aqui nos dois dos lados, eu coloco embaixo e puxo para cima. Porque esse aqui é a área de luz. Agora eu vou complementar com o maçã. Pontinha, aqui área de luz dos dois lados, porque tá por cima. E depois esse aqui na pontinha de novo. Já vou fazer o de cá também. Primeiro, eu vou deixar esse daqui por cima de todos. Então, aqui, ó, é uma área que tá escura. Aí, eu tenho o risquinho do meio de todos eles. Vou puxar esse risquinho aqui, ó, para um lado. Esse daqui que eu vou deixar por cima, eu vou pôr um pouquinho de sombra aqui na ponta. Depois, esse daqui por baixo desse, vai um pouquinho de sombra aqui também do lado. E esse também vai um pouquinho de sombra aqui do lado. Complemento com o verde maçã. Esse vai aqui, né? Porque ele tá por cima, vou deixar ele por cima. Esse tem a luz aqui e esse tem a luz aqui. Agora eu vou iluminar com o branco de novo. Primeiro, aqui, ó, vou colocar uma pinceladinha, dar uma amassadinha de pincel e pronto. Esse daqui eu vou colocar o branco do lado de cima. Esse também. Peguei muito, então eu vou aproveitar esse pouquinho, já vou pôr a luz aqui, ó. Agora, fiz sumir o branco ali, e esse daqui, ó, vai a luz para baixo e para cima. Agora, eu venho aqui nesse de cá, ponho um pouquinho de luz, e aqui eu vou ter uma luz assim, ó, dos dois lados. Eu vou puxar uma pincelada e vou deixar esse arranhão ali, que eu acho bem legal, ó. Finalizo com o pincel 0 e o verde pântano. Aqui, eu já vou fazer aqui, ó, o cabinho. Aqui, ó, vou colocar assim, aquele semi-contorno com verde pântano. Puxando umas pontinhas. Se ficar assim muito escuro, você puxa um pouquinho do verde maçã junto. Olha, dá uma clareada. Vou colocar mais uma pontinha aqui. Que tá lá de trás. E aqui nesse também. Verde pântano, fazendo o finalzinho aqui. Fazendo um contorninho lá em cima se precisar. E agora, se precisar também, aqui ó, você viu que eu invadi um pouquinho ali? Então, eu vou tirar e vou colocar um pouquinho do branco para mostrar que o branco é que tá por cima. Assim. Olha só como ficou essa rosa virada. Agora, nós vamos pintar essa daqui e eu vou colocar o clareador inteirinha. Esta rosa, pincel número 6 de novo, eu vou trabalhar com amarelo canário de base. Então, eu vou fazer assim, em cima do risco, ó, tá vendo? Eu dei uma pincelada. Eu vou esfumaçar para os dois lados, para dentro e para fora. Agora, eu vou colocar mais um pouquinho de tinta no pincel e eu vou fazer aqui. O miolo tá aqui.
Eu vou crescendo. Cobri quase toda a área, mas você viu que ficou ali, ó, espaço que eu nem coloquei tinta. Eu tenho um risco aqui, então eu vou fazer assim também, ó, em cima do risco. Vai ficando uns buraquinhos assim que a gente não precisa preencher. Agora, eu vou começar aqui, ó, nessa pétala. Eu vou fazer esse cantinho e vou descer com a tinta encontrando essa aqui, a outra pétala. Coloco a tinta aqui e venho limpando. Fica quase a metade com tinta e a outra metade sem tinta. Aqui também, começo sempre no cantinho, que não corro o risco de me perder. E aqui, ó, você não precisa se preocupar em fazer aquela linha perfeita. Pode até limpar o pincel um pouquinho em cima do risco. Aqui, essa pétala, ela tá por trás desta e tá por trás desta. Então, aqui, ó, dos dois lados, eu vou colocar um pouquinho do amarelo canário. Você pode usar outro tom de amarelo. Você, aqui, ó, agora eu tô pro outro lado. Eu vou colocar aqui, que tá por baixo, e vou limpar o pincel também. Eu queria dizer que você pode fazer com outra cor, que vai dar o mesmo resultado. Eu quis fazer com amarelo canário para ela ficar um pouquinho mais clara. Então, a gente já fez a sombra. Eu vou aqui, ó, em cada meinho desse, cada curvinha, eu vou pôr um pouquinho de tinta também. Vou lavar meu pincel e vou fazer um pouquinho de sombra. Um pouquinho de sombra com o amarelo ouro. Agora eu vou ficar aqui, ó. Tá vendo esse risquinho? Vou ficar só aqui dentro. O amarelo ouro, como sombra, ele não pode ultrapassar o amarelo canário. Agora, aqui, ó. Em cima do risco, vou colocar um pouquinho também. Vou puxar um pouquinho em cada ladinho aqui, ó, das pétalas. Você viu que ele tá acendendo a cor. Não lavei meu pincel, peguei um pouquinho do tijolo. Eu já vou fazer agora a preparação para o miolo. Eu coloco a tinta aqui e vou crescendo, dando limpadinha no pincel, ó, limpadinha. Bem pouquinho. Eu vou colocar bem no centro, vou puxar em cima do risco. Dou uma disfarçadinha. Aqui mais um pouquinho, porque eu quero chegar em cima. É um mínimo de tinta, ó. Um pouquinho só ali. Agora eu vou lavar o meu pincel e venho trabalhando com o branco. Eu vou começar aqui, nessa área maior. Eu coloquei 2 pinceladinhas. E eu vou lidando com o pincel redondinho. Bem leve. Até eu chegar no final. Mais um pouquinho aqui. O espaço aqui não é redondo, ele é meio triangular. Então, eu venho trabalhando com aquele pincel assim meio triangular também. Agora, eu vou começar a definir aqui em cima. Primeiro, aqui, ó, o do meio. Eu ponho uma pincelada ali, puxo para os dois lados, dou uma limpada no pincel. Segundo, aqui, ó, deixa a tinta bem em cima do risco, porque senão ele vai aparecer. Ó. Você viu que eu dou uma dançadinha assim com o pincel? Volto aqui. Esse veio para os dois lados, esse veio só para cá e esse vem só para cá. Essa tinta que eu tenho no pincel aqui, eu posso fazer aqui, ó, nesse encontro e nesse encontro. Eu faço mais uma pétala, ó, com uma tinta que eu tinha ali, nem peguei mais tinta. Agora, eu carrego mais um pouquinho e vou fazer esse aqui. Coloco a tinta ali
e venho, ó, eu posso dar uma entortadinha aqui, ó. Do lado de cá eu não posso fazer assim. Eu tenho que torcer o pincel, colocar a tinta pra fora. Bato o pincel ali e também faço aquela viradinha. Ficou um pouquinho de excesso? Dá uma batidinha em cima com o pincel que você já tira. Agora, aqui no meio, eu vou fazer uma pinceladinha com uma tinta pra cima. 2 pinceladinhas, 3 pinceladinhas. Já fechei o miolinho. Agora, eu vou fazer as pétalas de volta. Eu não vou começar dali, eu vou começar daqui, ó. Faço isso, isso e puxo. Posso dar uma pincelada pra dentro. Aqui, mesma coisa. Você vem trabalhando, aqui você tem uma área maior, sem tinta. Então, você pode dar uma puxada. Mas deixa assim, meio arranhado, meio manchado. Numa lisa muito não. Ó, mais uma aqui. Você viu que tá bem definido. A sombra, a nossa sombra tá bem definida. Esse, eu tenho aqui uma luz que eu vou puxar só aqui no meio. Porque eu não posso levar muito pra cá nem muito pra lá, porque aqui tem o sombra, aqui também tem o sombra. Mais tinta, e agora eu tava trabalhando assim. Agora eu vou trabalhar aqui, ó. A tinta aqui, eu vou puxar pra cima. Essa ponta, essa perna eu puxo pra lá. Aqui mesma coisa, ó. Começo ali, venho trazendo a tinta e puxo, seguindo o risco. Vou colocar mais um pouquinho do branco aqui, porque eu quero essa área bem clarinha. Essa área aqui principalmente, ó, bem no centro. E eu acho que essa sombra tá muito pequena, muito tímida. Então, eu vou acrescentar um pouquinho. Se o teu ficou mais forte, ótimo, não precisa. Ó, assim ele vai avivar um pouco mais a coisa. Você sabe que eu sou da cor forte. Quando eu vejo uma coisa muito desbotadinha, aquilo me incomoda um pouco. Por um pouquinho mais aqui também. E assim é fazer a rosa. Você vai construindo. Para finalizar aqui, a gente vai fazer aqui, cada voltinha dessa, eu vou dar uma pincelada de dentro para fora. Uma pincelada um pouco mais forte, sem arrumar muito. Lavo o pincel, pego tinta só de um lado e eu vou fazer aqui, ó, essa linha é só uma pincelada mesmo, ó, não deu. Então, eu vou emendar 2 pinceladas, pronto. Agora, eu tenho esta aqui. E eu vou começar daqui, não é uma pincelada reta, vou começar daqui, ó, pra lá, e depois mais uma pra cá. Tenho tinta no pincel, posso dar mais uma pinceladinha aqui, mais uma ali, sempre fazendo esse movimento. Aqui apareceu um pouquinho do risco, eu vou dar uma pinceladinha. Aqui dou uma pinceladinha também para equilibrar, tá? Aparece pétalazinhas. Aqui ficou um espaço muito vago, vou dar uma pinceladinha aqui. Acho que não precisa mais. Para finalizar, eu vou pôr uns pontinhos aqui bem no miolo com pincel 0. Mas assim, ó, é um sobre o outro, tá? Não deve colocar 1, 2, 3, 4 separadinhos. Aqui bem juntinho. Depois, à medida que vai subindo, ele vai sumindo. A outra rosa do outro lado, eu vou fazer um pouco mais forte. Eu vou usar as mesmas cores que eu usei aqui. Você viu que esse ficou bem mais acentuado. E esse, porque nós usamos o amarelo canário, ele ficou bem mais clarinho. E eu quero fazer assim com tonalidades diferentes para você escolher o que você gosta mais. Você pode aplicar no arranjo inteiro a cor que você mais gostou.
Já passei o clareador, agora eu venho com o amarelo ouro. Eu gosto de começar sempre aqui pelo miolo. Aí depois aqui, ó, toda a área desse risco aqui, desse bojo, né, esse oval aqui. Vou diluindo. Aí eu venho puxando em cada pétala o amarelo ouro. Essa rosa tá na mesma posição daquela outra, então você não vai ter dificuldade em entender. Bom, a sombra já tá toda definida. Aqui eu risquei, depois eu corrigi com o grafite, ficou o risco aparecendo muito forte ali. Então eu vou passar a tinta em cima e vou dar uma esfregada com o pincel. Isso vai ajudar a lavar aquele risco. Até quando você faz com carbono, você pode fazer isso também. Pronto. Já vou colocar um pouquinho do tijolo em cima do amarelo sempre. Aqui também ficou forte, mas ali eu posso dar uma pincelada bem em cima. Vou colocar ainda um pouquinho do marrom café. E aqui dentro também. Você consegue perceber que eu tenho as três cores? O amarelo ouro, o tijolo e o marrom café. Eu vejo em todos os lugares, todas as cores. E agora eu já venho com o branco. Vou começar aqui. Evita aquele negócio de fazer aquele negócio, aquela linha muito certinha. Às vezes a linha tá, o desenho até tá bem certinho, mas você não precisa deixar. Você pode fazer esses recortezinhos, essas quebradinhas. Assim, ó, vai colocando a tinta e pode ir emendando a tinta. Não precisa fazer uma linha só. E aqui é só ir torcendo o teu pincel. Aqui, ó, essa linha já tá pedindo uma dobrinha. Aqui também já posso pôr uma dobrinha. Aqui, ó, uma pincelada, duas pinceladas. Vou deixar bem em cima, porque eu quero que aquele risco fique ali, embaixo, para não aparecer muito. Agora eu vou colocar aqui, ó, bem no centro e vou empurrando para fora. Não precisa sumir com ele, pode deixar assim. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Eu tô fazendo entre as duas linhas, tá vendo? Aqui eu vou ter um corte de uma pétala, aqui outro corte de outra pétala. Aqui pus um pouquinho do branco. Mais um pouquinho e agora eu vou começar lá. A tinta sempre pra fora, ó. E não precisa fazer redondão. Pode fazer uns recortezinhos assim, umas quebradinhas. Aí dá uma arranhada. O outro. Ali tá escurinho, ali é área de sombra. Então, eu sempre começo aqui no meio e venho pra cá. Depois que eu já descarreguei o pincel, a tinta já ficou no tecido, eu dou uma ajeitadinha na ponta ali, ó. Aqui a dobra puxada. Essa daqui que tá no centro, a luz, né? Puxo pros dois lados. Agora, essa já começa aqui, ó, fazendo o movimento contrário. Aqui também eu já tenho um recorte no risco, então eu vou aproveitar ele. Pincelada final. Lavei meu pincel, agora eu vou fazer esse recorte aqui. Quero deixar um pouquinho mais gordo aqui na ponta, assim. Agora, esse daqui, eu vou fazer um pra cá e um pra lá. Então, bato o pincel ali, ó, é a dobrinha. Depois aqui e termino ali. Um pouquinho mais branquinho aqui. Agora, já finalizo aqui com o pincel zero com o sépia, aqui no miolinho.
Sempre que eu carrego o pincel, eu começo de novo aqui embaixo. Aí, vou limpando o pincel pra fora, vai ficando assim, ó, bem sumidinho. Prontinha mais uma. Esses galinhos aqui, eu vou fazer com o zero e o verde pântano também. Eu já pintei várias rosas, em várias posições diferentes. E eu sempre procuro fazer um pouquinho diferente para que as pessoas que não conseguiram de uma forma terem uma nova experiência. Quem sabe de outro jeito não consegue, né? Então tem que experimentar. E eu gosto muito de ver o trabalho que vocês fizeram. Eu gosto de comemorar as conquistas de vocês. Então pode me mandar foto, pode me mandar se você mudou a cor. Eu gosto muito de ver essas experiências. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre vejo. Uma hora eu respondo. Eu tenho que fazer esse cabinho aqui. E eu vou fazer com verde pântano e pincel 2. Preenchido com verde pântano, eu vou usar o branco e vou fazer assim, umas linhazinhas, umas manchinhas de branco em cima, só para dar uma iluminada. E agora a gente tem que esperar secar bem. Você viu que esses brancos aqui, ó, que a gente coloca na rosa, às vezes fica assim um pouquinho relevo. Tem que secar para poder fazer o fundo. Olha, o trabalho está totalmente seco. Eu vou usar o clareador, o pincel grande, e eu vou colocar clareador em toda a volta do trabalho. Aqui, ó, nos intervalos, que é onde a gente vai fazer o fundo. Aqui não precisa, porque a gente só vai ficar pertinho aqui dos elementos, tá? Você coloca bem rapidinho e tem que trabalhar com as tintas rapidinho também, porque o clareador ele seca mais rápido do que o diluente, lembra? Se você quiser, pode usar o diluente. Vai dar um tempo maior para você poder colocar as cores. Prontinho, já tá tudo lambuzado de clareador. Agora eu vou pegar o pincel número 6, que ele é menorzinho. Eu vou usar o pratinho com uma pincelada de verde pântano. Carrego um pouquinho de tinta no pincel e vou colocar essa tinta nos cantinhos. Ó, aqui eu limpo o pincel, mas no cantinho eu coloco tinta mesmo. Bem direitinho, ó, preenchido. Em cima do clareador, a tinta não pega com aquela intensidade de quando a gente coloca ela sobre o tecido seco. Então, você pode passar que ela já vai ficar um pouquinho mais clara do que o tom que a gente usou para fazer o verde das folhas, por exemplo. Ó, aqui não precisa muito, então só o pincel sujo de cantinho. Você vai ver que com essa pincelada aqui eu vou fazer toda a volta. E não precisa também ficar se preocupando muito em deixar as pontas muito certinhas, ó, vai deixando manchadinho mesmo. É assim. Aqui, ó, coloco um pouquinho bem no cantinho e vou sumindo com a tinta. Não é preciso fazer o contorno do trabalho. É só nas entranhas que a gente coloca o fundo mais escuro. Aqui, ó, bem escurinho. Aqui a gente já vai limpando o pincel. Olha como ficou bem nítido o cabinho aqui do botão. Lembra que você só pode colocar o pântano em cima do clareador. Então, se você não preencheu inteiro, não leve o pântano para fora. Deixa só ali, porque ele vai ficar mais diluído sobre o clareador. Eu vou terminar de passar aqui e vou passar na outra também e já a gente confere. Pronto.
terminei de passar o verde todos os cantinhos, ainda sobrou essa pincelada. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde maçã e com o verde maçã eu vou colocar não em todos os não nos cantinhos, mas assim, ó, um pouquinho para fora. Olha, ele dá uma clareada. Agora não vai me fazer uma camada de verde, uma camada de verde pântano e uma camada de maçã, tá? O maçã é para fazer assim, ó, você dá uma limpadinha. Ó, uma limpadinha de pincel. É só um pouquinho. Ele vai dar uma alegrada nesse verde escuro. Bem pouquinha tinta. Cantinho, cantinho. Prontinho. Agora, para finalizar, eu vou voltar com o branco nas flores. E eu vou acentuar a área de luz. Olha, comecei aqui. Você viu que é uma pinceladinha pequena, só um pouquinho. Não é preciso esfregar tudo. Por favor, não cubra todas as dobrinhas, não cubra todo o espaço com o branco de novo. Você põe um pouquinho e limpa o pincel assim, para um lado e para o outro lado. Ó, coloquei um pouquinho e limpei o pincel. Isso faz avivar a cor, isso levanta a área de luz. Um pouquinho só. Pode até tirar no pratinho, se você quiser. Aqui, ó, aquela pinceladinha. Só um pouquinho. Olha como fica bem... Aqui não tem, aqui tem. Olha como fica diferente. Então, eu vou pôr um pouquinho aqui também. Ali não vou colocar. Aqui só limpei o pincel. Se precisar, na rosa, você pode colocar um pouquinho mais do branco. Eu gosto forte. Se você gosta bem desmaiado, então não mexa, não coloque mais. Eu gosto que apareça mesmo o branco. E também não é para refazer tudo. Você coloca algum detalhe. Essa é uma das formas que eu uso para fazer a rosa. Espero que você tenha se identificado e que você consiga fazer. A partir daqui do modelo, você vai fazendo e você vai desenvolvendo a sua forma. Cada pessoa tem um jeito de fazer. E se ficar parecendo uma rosa, todos estão certos. Do lado de cá também posso fazer um pouquinho. Tô mostrando para você porque às vezes a pessoa termina a pintura, aí ela faz esse retoque e ela não mostra. Aí parece aquela cor nítida, bem forte. Você vai fazer a sua pintura e ela fica assim meio desbotada, meio sumida. Aí às vezes me pergunto, Lu, por que a minha pintura fica assim? Pode ser por causa disso. E alguma coisa também da internet que a gente vê, a pessoa quando vai tirar foto para postar, ela usa filtro. Aí a cor fica muito nítida, muito viva. Isso modifica a pintura. Então, quando você está retocando, não passe tinta inteiro. Procura respeitar todas as dobrinhas. E é só um toque mesmo, tá? Um pouquinho mais de branco aqui, um pouquinho mais de branco aqui. Eu vou usar ainda um pouquinho do sépia nos cantinhos. E agora fazendo também a luz seca. Ó, porque agora já tá seco aqui a pintura. Separei o sépia aqui e acabei esquecendo. Mas eu vou colocar, porque você vai ver como isso realça a pintura. Ó, aqui já pus, olha como ficou diferente. Só mesmo nos cantinhos, tá? Uma pinceladinha
bem pequeno. Você pode até fazer com pincel 2. Ele dá mais profundidade. Tô fazendo em cima do verde pântano das folhas. E agora eu vou colocar um pouquinho também aqui nessa outra rosa do canto. Tô pegando a tinta bem no cantinho. Pronto, acho que chega e está pronto. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora, nós vamos ver para quem vai o beijinho de hoje. Essa é minha aluna virtual, Nilce Patrícia, que mora em Toledo, Paraná. Ela diz: Lu, venci a depressão quando te conheci, há uns anos atrás. Aprendi a pintar com você. E eu dou glórias a Deus por ter sido usada para te abençoar. Ela conheceu o canal Sonalu Pinturas por acaso, quando estava afastada do trabalho. As pinturas foram refúgio para ela. Hoje, livre da depressão, pinta por prazer. Patrícia, que alegria poder te mandar esse beijinho exclusivo. Suas pinturas são lindas. Parabéns!